Oi pessoal, hoje eu quero falar sobre essa questão da exploração política do caso dos garotos que fizeram aquele atentado na escola em Suzano e deixaram alguns mortos. E a merda disso tudo é que há sempre um espertinho querendo ganhar capital político com isso. E claro que algumas pessoas já estão usando a visibilidade política delas para isso, né? Políticos conhecidos, que eu não vou citar porque não há nem necessidade, né? Todo mundo já sabe a galera que faz isso, mas alguns políticos estão monetizando politicamente a questão. É uma tragédia o negócio, é algo de muita gravidade, e ao invés dos caras tentarem trabalhar, encontrar soluções, eles acabam querendo arrumar fogo, achar fogo onde não tem, né? E estão falando sobre o uso de armas. Será que a questão de liberar as armas realmente diminui a criminalidade, a violência? E eu acho que eles estão desviando o assunto. São pautas que eles são contra, né, a questão do uso de armas. Eu sou a favor do uso de armas, com critério, claro, e com penas rígidas para quem não tiver seguido as regras, né, seguido a lei que é criada para isso. O problema é que, no caso dos caras que estão monetizando isso, explorando a questão política disso, é que eles falam que o problema é a liberação de armas. E até parece que um criminoso, né, uma pessoa que vai fazer algo do tipo que esses dois rapazes fizeram, vão usar uma arma registrada, né, que eles vão comprar a arma e vão se preocupar em ter tudo registradinho para poder usar a arma. E se a dificuldade para conseguir uma arma fosse maior, no caso desses rapazes, eles continuariam usando outras coisas. Eles fariam os coquetéis molotovs para fazer um incêndio, eles usariam a própria balestra, né, que eles usaram, que não tem que criminalizar a coisa, ninguém sai atirando com balestras ou bestas, né, também como são conhecidas, em ninguém por aí, e isso é um caso isolado. Mas se você for pensar pela questão de armas, então imagina se usassem um pedaço de caibro, um pedaço de madeira, né, um pau pesado, sei lá, uma pedra. Se usasse então um paralelepípedo, uma pedra, para matar alguém, e aí vem a galera do não usem armas e vamos então proibir que se fabriquem os caibros, né, as vigas de madeira e os paralelepípedos. Não pode mais cortar pedras quadradas porque elas podem ser usadas como arma. E eu acho que o que vem, o que isso nos faz pensar é que principalmente a comunidade precisa ser mais organizada. Eu acho que o governo pode oferecer mais segurança, eu acho que o governo pode ser mais efetivo na questão de fiscalização, de monitoramento, principalmente das crianças,
de estudantes e tudo mais, mas eu acho que a principal coisa é a comunidade parar de querer que caia tudo do céu, parar de querer que os políticos resolvam, sabendo que os políticos no Brasil, não todos, mas a boa parcela de políticos do Brasil não está nem um pouco preocupado em resolver isso aí. Eles querem usar o poder para outras coisas. Então, o que a gente precisa fazer é colocar a mão na consciência, parar de reclamar das coisas e fazer alguma coisa. Ação. Um exemplo disso é o que a gente vê até em filmes, que existe demais no exterior. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem os moradores de uma comunidade qualquer, seja de um condomínio, de um bairro, de uma vila, de um prédio. Eles se organizam, todos eles têm um contato um do outro e eles treinam e fazem, treinam as crianças deles inclusive, e fazem aquela coisa, talvez você já tenha visto em algum filme, por exemplo, quando tem alguém em perigo naquele bairro, a pessoa apita, e aí todo mundo sai das suas casas e vai socorrer a pessoa, vai ver o que está acontecendo, porque já sabe que aquele apito é um sinal de alerta, é um pedido de socorro. E não existe isso no Brasil, né? Está na hora da gente começar a se organizar para isso, para que os pais monitorem o ambiente dos filhos, e que, por exemplo, de estudo, e que um vizinho, ao ouvir alguma coisa, já possa chamar a polícia, já possa chamar ajuda, e esse tipo de coisa. Só que assim, a gente tem que se organizar para isso e parar de ficar reclamando e esperando as soluções. A gente tem que fazer as soluções. Tem um exemplo ótimo aqui. Meu prédio é uma bagunça. É um prédio de 4 andares que moram poucas famílias, por ser só de 4 andares, né? É uma bagunça, ninguém tem o contato de ninguém. As pessoas saem, deixam a porta do estacionamento aberta, e só as pessoas que fazem contato entre si, que estão preocupadas com o todo, com a nossa comunidade, que é uma comunidade pequena, né, aqui, só essas pessoas é que cuidam, é que fecham o portão, verificam se a porta fechou, se o portão automático não parou no meio, e tem uma resistência das pessoas mais velhas, inclusive, do condomínio, a criar uma microcomunidade nossa. Imaginem como seria se o meu prédio se comunica, todos os moradores do prédio se comunicam bem, e aí, sabendo que está acontecendo alguma coisa, avisa o outro, faz uma rede com o prédio do lado, que não é do mesmo condomínio, é um outro imóvel, mas se acontecer alguma coisa aqui e tal, sei lá, tá rolando um assalto, tá rolando um incêndio, uma situação de perigo, um poste que caiu na rua com a chuva e árvore e tudo mais, qualquer coisa do tipo, e aí um vizinho avisa o outro e as pessoas vão se resolvendo. É assim que a gente tem que fazer as coisas, e não ficar reclamando e esperando que o governo resolva alguma coisa. Isso não vai acontecer, não nesse século, porque a gente tem uma cultura péssima no Brasil de ficar esperando que as coisas caiam do céu. Essa parte do socialismo, sabe, da questão social, que eu não gosto. É isso que eu espero que mude, não que nós viremos um país de extrema direita ou estritamente de direita. A questão é que a gente precisa se organizar e colocar a mão na massa, parar de reclamar e esperar. E
quando a gente para de reclamar e põe a mão na massa, a gente começa a ver que as coisas só funcionam quando a gente está unido, né? Imagina se todos do seu bairro trabalhassem para que o bairro fosse mais limpo, fosse mais seguro, que as câmeras de segurança fossem compartilhadas, ou se não tem câmeras de segurança no seu bairro, que coloquem as câmeras de segurança, mas que façam organizações para pequenas comunidades começarem a se mobilizar para esse tipo de coisa. Eu sou paulista e moro atualmente no Rio, mas eu vivi por 40 anos em São Paulo, nasci lá, e uma coisa que existia muito lá era associações do bairro, né? Só que no bairro que eu morava, em São Paulo, não tinha, era na periferia e não tinha muita organização. Ninguém sabia nada, a associação não servia para nada e os vizinhos não participavam e tal. E a partir do momento que uma comunidade começa a se organizar e fazer pequenas ações, sabe? Cuidar de um jardim, reformar uma praça, ajudar na poda de árvores do vizinho, esse tipo de coisa, a gente começa a ter mais civilidade e cuidar das coisas para que elas funcionem melhor. E aí isso contagia o bairro vizinho e assim por diante, até que nós tenhamos uma comunidade melhor. Mas o negócio não é ficar reclamando, o negócio é fazer. E o problema não está no porte de armas, ou que é dificílimo no Brasil, pelo menos por enquanto, e nem na posse. A posse também é difícil ainda, mesmo com a abertura que o presidente sancionou aí e tal, vai demorar ainda para que a gente tenha uma cultura de uso desses recursos mais consciente, mais equilibrada. Então isso ainda não funciona bem e não tem nada a ver com a violência, com essa violência. Isso aí não aconteceu porque o garoto pegou a arma do pai e foi fazer o negócio. Quando você tem uma arma registrada e sob a sua tutela, você precisa ter certos cuidados, né? Você precisa de guardar em segurança, você precisa cumprir várias coisas ali para que tudo funcione bem. E é isso, a gente tem que ter com responsabilidade. Não achar que a gente vai andar armado aí no trânsito e numa briga de trânsito usar uma arma para resolver a coisa. Vamos pensar um pouco a respeito disso. Comente, deixa aí a sua opinião. E eu quero debater e acho que é importante a gente começar a conversar a respeito disso e começar a se organizar. A gente tem que começar a conscientizar as pessoas para que elas participem das coisas. É terrível essa questão levantada de Suzano, mas mais grave do que isso pode ser as próximas experiências se a gente ficar dando atenção a esses oportunistas da política que ficam fazendo uma exploração política de um fato que de política não tem nada. É isso aí que eu tinha para falar. Paz.